Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para mais um vídeo. Como você mesmo observou pelo título, nós estamos combatendo o legalismo adventista. Embora a igreja negue em sua teologia, em suas afirmações, em seus escritos, em seus sermões, embora ela negue que é legalista, que seja uma denominação legalista, ela é sim legalista. Por que ela é legalista? Pelo simples fato de admitir que, agora nos últimos dias, a guarda do sábado se constituirá em selo de Deus, e quem não guardar o sábado dentro da igreja adventista não será selado, portanto, não será salvo. Receberá a marca da besta, o sinal da besta, e estará irremediavelmente perdido. Ora, se eu atribuo tal importância a um determinado mandamento da lei de Moisés, condicionando o meu selamento e consequente salvação à observância desse mandamento, é óbvio que a minha denominação é sim legalista. Não há como você negar isso. Se você nega isso, você está sendo incoerente, ilógico, consigo mesmo. Eu quero ler nessa versão aqui, ó, a NVT, a nova versão transformadora, que na minha opinião é sensacional essa versão da Bíblia. O capítulo 3 de Gálatas. Já analisamos esse capítulo, já falamos muito sobre ele, já repercutimos muito sobre ele, já recebi muitas pedradas também por conta das nossas reflexões sobre esse capítulo da Bíblia. Mas esse capítulo da Bíblia, o capítulo 3 de Gálatas, é um capítulo que, olha, massacra os pressupostos adventistas, especialmente com relação a sábado, porque sábado é lei. Sábado é lei de Moisés. Não é verdade? Não são vocês mesmos que admitem que o sábado é um mandamento vigente ainda que estejamos na era da nova aliança? Então, vocês têm que concordar que, ao condicionarem os novos crentes em Cristo, o selamento dos novos crentes e consequente salvação deles à guarda desse mandamento, vocês são legalistas. Vocês estão colocando o sábado, o mandamento do sábado, acima do próprio Cristo. Gálatas 3 fala não especificamente sobre a questão do sábado, mas sobre a questão da lei de um modo geral. Que lei? Lei de Moisés. Vamos ler nessa versão aqui, nova versão transformadora, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Veja, é interessante isso aqui, né? Paulo pregou aos Gálatas de um modo tão vivo, de um modo tão eficaz, de um modo tão forte, tão impressionante, que foi que ele escrevendo à igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, ele diz que foi como se eles tivessem visto o próprio Cristo pregando o evangelho a eles. Interessante isso. Verso 2. Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Olha só isso. Só uma coisa. Paulo pergunta para os Gálatas: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque agora, como todos já sabem, a igreja da Galácia estava sendo pressionada por judaizantes, propondo aos novos crentes gentios em Cristo das igrejas da Galácia que eles deveriam guardar a lei.
senão eles não estariam salvos. Ou seja, o evangelho que Paulo lhes pregou era insuficiente. Eles precisavam guardar a lei de Moisés para estarem verdadeiramente salvos. Dependiam dos seus esforços. Ou seja, a mesma proposta que os judaizantes faziam às igrejas da Galácia é a mesma proposta que o adventismo do sétimo dia faz para o mundo hoje. É tipo assim, olha, como eu já discuti muito com aquele jumento, ex-pastor da igreja adventista, é o seguinte: a Bíblia afirma que a salvação só será conseguida através de uma sinergia entre Deus e o crente. Ou seja, Deus faz a sua parte, mas em contrapartida, obrigatoriamente, o crente tem que fazer a sua parte para conseguir a salvação. Através dos seus esforços, ele também tem que garantir a sua salvação, porque senão a salvação não se concretiza na vida do crente. Ou seja, a salvação, ela advém à pessoa por meio do sinergismo. Um sinergismo e não monergismo. Ou seja, a salvação não é uma obra exclusivamente divina. Ela é divina e humana também. Isso vai propor a igreja adventista. Aí Paulo aqui em Gálatas, capítulo 3, 2 em diante, diz: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Então veja, de que forma, de que modo os Gálatas receberam o Espírito? Foi porque se esforçaram em guardar a lei? Vai perguntar Paulo. De modo sinérgico, de modo sinergista? Foi por isso que vocês receberam o Espírito? Ou seja, Deus, o nosso Deus, depois que observou os esforços de vocês em obedecerem à lei, é que diante desses esforços que vocês fizeram, então ele lhes deu o seu Espírito Santo? Foi isso que aconteceu? É por isso que Paulo faz esse questionamento crucial para eles. E ele continua aqui, ó, verso 3. Será que perderam o juízo? Nós poderíamos atribuir essa pergunta ao adventista do sétimo dia. Será que vocês, adventistas, perderam o juízo? Vocês perderam o juízo, é? Vocês perderam a noção das coisas? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Tendo começado pelo Espírito. Meus queridos irmãos adventistas, eu fico provocando vocês aqui para quê? Para suscitar em vocês, meus irmãos. Veja que eu estou chamando vocês de meus irmãos adventistas. Eu fico provocando vocês para suscitar em vocês como diz lá o Ronaldo no seu testemunho, o ponderar, o raciocinar, o pensar. Questionem-se. Questionem-se. Não fiquem só jogando pedra naquilo que eu e muitos pregadores do evangelho aqui estamos fazendo. Não fiquem só jogando pedra em nós. Antes de jogar a sua pedrinha preciosa em nós, nas nossas cabeças, ponderem, questionem-se. Questionem-se. Raciocinem segundo a palavra. Paulo está fazendo perguntas aqui para que a gente raciocine, provocando o nosso raciocínio, a nossa mente. Mente é presente de Deus para nós. Então ele está provocando não só os Gálatas, bem como todos aqueles que, assim como os Gálatas, mantêm uma postura sinergística diante de Deus. Não, Deus faz a obra dele, mas eu tenho que fazer a minha, porque senão a salvação não se concretiza. Questionem-se. Perguntem a si mesmos: será que perderam o juízo?
Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Tendo começado no Espírito. Meus queridos irmãos adventistas, quem foi que começou a obra de salvação em vocês? Foram vocês que começaram a obra de salvação através do vosso livre-arbítrio? Paulo está dizendo que não. A obra começou com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a concessão do Espírito Santo. Começou com o Espírito. Vocês perderam o juízo? Vocês não estão raciocinando segundo a palavra, não? Tudo começou pelo Espírito. Bom, se começou pelo Espírito, vai raciocinar Paulo. Se começou pelo Espírito, por que agora vocês estão tentando se aperfeiçoar através dos seus próprios esforços? No nosso último vídeo, nós tratamos da questão da perfeição. Porque é o próprio Cristo que nos ordena: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sejam perfeitos como o próprio Deus. E aí nós vamos raciocinar segundo a lógica bíblica e não segundo a lógica adventista, que quando Cristo ordena-nos sermos perfeitos, Ele está ordenando-nos a crer nele que é perfeito. Porque através da fé nele é que nós podemos alcançar a perfeição, nos tornarmos, sermos declarados justos por Deus, sermos adotados em sua família como filhos dele. Então Paulo está dizendo aqui que tudo começou pelo Espírito. Tudo começa com Deus. Começa com Deus e termina com Deus. Você não tem como se aperfeiçoar através dos seus próprios esforços, meu irmão, minha irmã adventista. Vamos continuar. Verso 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Todo o sofrimento pelo qual você passa dentro da igreja adventista, seja por que razão for, será que foi à toa? Raciocine. É outra pergunta de Paulo. Verso 5. Volto a perguntar. Olha como ele provoca. Vocês acham que Paulo, fazendo essas perguntas, ele está zombando? Não, ele não está zombando, ele está provocando, no bom sentido da coisa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito, veja, aquele que lhes deu o Espírito, e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? De novo, Paulo raciocinando. Deus lhes deu o Espírito porque vocês antes obedeceram à lei? Deus lhes deu o Espírito em resposta à obediência de vocês à lei? Foi por isso? Ou porque vocês creram na mensagem do Evangelho que vocês ouviram? Paulo está perguntando, provocando, buscando o quê, meus queridos irmãos adventistas? Buscando o quê? A sua conscientização. Raciocine, pense, pondere, questione-se. Comece a raciocinar segundo a lógica bíblica e não segundo a lógica da igreja adventista. Você quer permanecer aí dentro? Permaneça, mas observe a lógica bíblica. Para com esse negócio de ficar dando murro em ponta de faca, aceitando o que a teologia da sua igreja diz acerca da salvação. Não, a salvação tem que ser por obra de Deus e por minha obra também. É sinergística. É através do sinergismo. Para com isso, irmão. Você está vendo Paulo questionar aqui. Como é que foi que tudo começou na sua vida, irmão? Aí alguém pode dizer, não, começa com o Espírito, mas termina comigo. Pelo amor de Deus, é justamente isso que o apóstolo está combatendo aqui. É justamente isso.
Essa postura, não, começa com Deus, mas termina comigo, é justamente isso que ele está combatendo aqui. Você vai ver isso mais claramente a partir de agora. 6. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Da mesma forma. Como é que aconteceu com Abraão? Da mesma forma que acontece conosco hoje. Olha só que maravilha. Abraão foi justificado porque guardou lei? Não, ele foi justificado porque creu. Então tudo começou na vida de Abraão com quem? Com Deus. E terminou com quem? Com Deus, que foi Deus que justificou ele. Acabou. Agora, é óbvio que Abraão evidenciou que foi justificado por Deus através do quê? Da sua obediência aos mandados de Deus, às ordens de Deus. Conforme diz Gênesis 26, 5. Então vamos, verso 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Não são aqueles que se esforçam por guardar a lei para serem salvos, de modo sinergístico, de modo cooperativo com Deus, associativo com Deus. Não, Deus fez a parte dele, mas eu também tenho a minha, começa com Deus, termina comigo. Não! Não é isso, meu querido. Olha aqui. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Você quer ser filho de Abraão? Então creia. Creia em quem ou no que mesmo? Numa pessoa. Ela foi perfeita. Ela observou os mandamentos. Ela cumpriu os mandamentos em si mesma, essa pessoa. Ela cumpriu em si mesma os mandamentos. Ela já era justa antes de vir à Terra, mas cumpriu, como diz o escritor de Hebreus. Ele aprendeu pela própria experiência humana que ele teve aqui, a obedecer a Deus. Ele foi perfeito. O próprio Cristo disse, olha, quem é que me convence de pecado? Eu não tenho pecado, quem é que me convence de pecado? Ninguém pôde convencer Jesus de pecado. Então veja, logo os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Não são os que procuram se salvar através de um esforço sinergístico para guardar a lei, mas os que creem. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso. Deixa de ficar dando murro em ponta de faca. Quer continuar na igreja adventista? Continue aí, meu irmão, minha irmã. Continue aí. Mas preste atenção na palavra. Verso 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Olha, as Escrituras previram que os gentios serão declarados justos por meio do que mesmo? Da guarda da lei judaica? Da guarda da lei de Moisés? Por meio do esforço deles em guardar a lei de Moisés? Não, por meio da fé. Fé no quê? A pergunta não é essa. A pergunta é fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Os gentios seriam justificados, ou seja, declarados justos por meio da fé e não pelo esforço de se salvarem observando a lei de Moisés. Agora, todo gentio verdadeiramente justificado em Deus, ele vai procurar andar de conformidade com os princípios morais exarados em todo o código legal dado para Moisés, mas que hoje estão dentro de nós. Princípios morais, não princípios litúrgicos. Não leis cerimoniais litúrgicas, culticas. Princípios morais estão todos gravados dentro de nós agora. Nós que estamos sob a égide da nova aliança. A égide da nova aliança, repito, está fundamentada em uma pessoa. Não em uma determinada religião, meu irmão. Não em uma determinada religião. Não baseada única e exclusivamente em um mandamento, como se esse mandamento fosse mais importante que os demais, como Ellen White deixa transparecer nos seus escritos. Havia uma luz maior sobre o mandamento do sábado, havia uma glória maior sobre o mandamento do sábado, quando eu vi, vai dizer Ellen White, dentro da arca, uma glória sobre as tábuas da lei de Deus brilhando, mas sobre o quarto mandamento, uma glória maior. Como que dando a entender que o sábado será o muro de separação,
o ponto, a pedra de toque, aquilo que vai distinguir o filho de Deus verdadeiro daquele que não é filho de Deus. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando com coisa séria. Eu não falo isso em tom de zombaria. Eu falo isso provocando vocês. Raciocinem conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Veja. Por meio da fé de Abraão. Não é por meio de uma religião. Não é por meio de uma denominação. Portanto, todos os que creem, verso 9, olha, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Abraão recebeu a bênção da justificação porque creu. E aí, porque ele creu e foi justificado, Abraão passou a andar de conformidade com a vontade preceptiva de Deus, guardando os seus mandados, as suas ordens, os seus mandamentos, todos os mandamentos que Deus deu para Abraão. Abraão não guardou o sábado, porque naquela época o sábado não havia sido dado ainda. Paulo vai falar sobre isso aqui em Gálatas capítulo 4. Naquela época de Abraão, o sábado não havia sido dado enquanto mandamento. Não havia mandamento para se guardar sábado. Nós já mostramos isso aqui na TV Caminho Livre. Já mostramos. Deuteronômio 5, de 1 a 3, vai dizer isso. Romanos capítulo 5 vai dizer isso. Gálatas capítulo 4 vai dizer que só 430 anos depois que a lei veio. Depois de quem? 430 anos depois de quem? De Abraão. Então para com esse negócio, irmão. Para com essa coisa, irmão adventista. Será que você não está percebendo? Eu estou aqui como que gritando com você, insistindo com você, recebendo pedrada de tudo quanto é jeito aqui. Pedrada espiritual, pedrada moral. Mas procurando colocar a sua mente em contato com a palavra de Deus. Você não diz que é lógico. Você não pensa de acordo com a lógica. Mas então eu rogo a você, meu irmão, minha irmã adventista, pense segundo a ótica, segundo a lógica bíblica. E não segundo a lógica da sua igreja, irmão. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer, não por guardar lei. 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Veja, se você não se mantiver obediente em tudo que está escrito no livro da lei, você é maldito. Então você quer dizer para mim agora que, como adventista que você é, meu irmão, minha irmã, você quer dizer agora que você se mantém obediente a tudo que está escrito no livro da lei? Aí você vai dizer: não, nós nos mantemos obedientes a tudo que está escrito nas tábuas da lei e não no livro da lei, porque no livro da lei os mandamentos são cerimoniais, são rituais, são litúrgicos, e nas tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos são morais. A esses eu me mantenho obediente. É mesmo. Ainda que eu aceite essa diferenciação estúpida da sua parte, porque é estúpida. Você não pode diferenciar a lei, as leis ou o código legal que está ali expresso no livro da lei. Você não pode diferenciar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá no livro da lei também, irmão. Será que você nunca percebeu isso? Os 10 mandamentos da lei, gravada em tábuas de pedra, é uma espécie de resumo, uma síntese de todos os que estão lá no livro da lei. Então você não pode fazer diferenciação. E outra, já disse e repito agora, meu irmão, para e pensa, olha, para e pensa aqui. Nas tábuas de pedra constam os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, certo? Lembre-se de observar o dia de sábado, santificar, né? Guardar, descansa. Você tem que descansar, você não pode fazer nenhuma obra. Nem você, nem seu servo, nem a sua serva, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas.
Nem o seu animal. Nem o seu animal pode trabalhar nesse dia. Aí existem mais regras acerca do sábado. E essas regras estão onde? Nas tábuas ou no livro da lei? Essas regras que você procura obedecer hoje, pleno século XXI. Estão onde? Nas tábuas ou no livro da lei? É óbvio que estão no livro da lei. Não acenda fogo, não faça isso, não faça aquilo outro. Está tudo no livro da lei. Ou seja, o modo perfeito de se guardar o sábado, mandamento dado ao povo de Israel, exclusivamente ao povo de Israel, né? Você vai argumentar o seguinte: não, o sábado não foi dado só para o povo de Israel, o sábado foi para todo mundo. Nós estamos simplesmente fazendo o quê? Uma contextualização do mandamento. Nós estamos contextualizando o mandamento. Meu irmão, o sábado para você é lei, não é? E de onde ele veio? De onde ele surgiu, segundo a Bíblia? De Deus através de Moisés. Por isso convencionou-se chamar as leis que Deus deu a Moisés de lei de Moisés. E Paulo está deixando claro aqui uma coisa, meu querido irmão. Se tudo começou pelo Espírito, tudo deve terminar pelo Espírito. Não tem essa história de começou pelo Espírito, mas agora tem que terminar comigo, porque a salvação é sinergística. Eu consigo a salvação através da minha contribuição, da minha colaboração a Deus. É sinergística. A salvação é sinergística. Para com isso. Para com isso. Você está vendo que Paulo está trabalhando contra essa ideia aqui. Com todos que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Ainda que você considere que os mandamentos em vigor sejam só os 10, e não são, nós já mostramos isso aqui, há mandamentos morais no livro da lei, que você precisa observá-los também, mas ainda que você considere só os 10 como vigentes, você consegue observá-los. Você consegue se manter obediente a todos eles 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 por ano? Consegue? Se você não conseguir, saiba que você está debaixo de maldição. Maldição. E não pense você que você que procura se justificar por obras da lei, você será desculpado por Deus, não. Porque Deus, olha só como Deus ele é rigoroso nesse aspecto. Ele é muito rigoroso nesse aspecto. Não é você mesmo, adventista, que afirma que, utilizando-se de Êxodo 32, que riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim? Não é você mesmo que assume essa interpretação? Então, se você peca contra Deus, irmão, saiba que você é riscado do livro. Porque é você mesmo que faz uma interpretação equivocada daquele texto de Êxodo 32. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E o que eu quero dizer mais em relação a essa questão de se manter obediente a toda a lei é o que está aqui em Romanos capítulo 5, verso 18. Olha. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Romanos 5,18. Um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Todos quem? Todo ser humano. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Pantactizos. A toda criatura. Toda criatura. Um só pecado. Agora você quer dizer que em relação a você, que é adventista do sétimo dia, por você fazer parte da igreja remanescente, Deus não vai levar em consideração um escorregão seu? Uma transgressão sua? Olha, Paulo aos Gálatas está dizendo: você estará debaixo de maldição se você não se mantiver obediente a
tudo que está escrito na lei. Embora Paulo esteja tratando do livro da lei. Aí você ainda quer dizer para mim o seguinte, tá vendo? Não, Paulo está tratando do livro da lei, não das tábuas. O nosso negócio, o negócio da igreja adventista é com as tábuas, não com o livro. Meu querido irmão, nós acabamos de dizer aqui agora que os mandamentos contidos nas tábuas, em número de 10, são uma espécie de síntese de todos que estão contidos no livro da lei. Por isso é que Paulo, ele abrange a questão da lei ao livro da lei. Quantos mandamentos há no livro da lei? 613. E todos os 10 mandamentos estão lá, incutidos no livro da lei, irmão. Para com isso, para dizer, para de se posicionar como se o seu negócio fosse com as tábuas da lei e não com o livro, como se isso pudesse desculpar você. Não desculpa, irmão. Porque você também não consegue obedecer aos 10, embora há uma adventista que há alguns anos atrás gravou um vídeo, né, pelado da cintura para cima, diante de ao lado de uma piscina, dizendo que é muito fácil guardar os 10 mandamentos. Eu ri demais quando eu vi o vídeo desse irmão. É muito fácil. Aí ele foi numerando. Olha isso aqui. É fácil. Olha o primeiro é fácil, o segundo é fácil, o terceiro é fácil, o quarto é fácil, o quinto é fácil, o sexto é fácil, o sétimo é fácil, o oitavo é fácil, o nono é fácil, o 10º é fácil. É tudo fácil. O que ele quer dizer com isso? Que ele guarda tudo de modo muito facinho. Passaram-se alguns anos desde que ele gravou esse vídeo, dizendo que é fácil obedecer aos 10 mandamentos. Será que de alguns anos para cá ele se manteve fiel a todos os 10 mandamentos, não transgrediu ele de modo algum? Porque, olha, no Sermão do Monte, Cristo aprofundou essa questão de guarda dos mandamentos. E em relação a um mandamento, ele disse, olha, o ato em si, não é só o ato em si que é pecado, mas um olhar impuro que você projeta sobre a sua irmãzinha, irmão. Um olhar impuro que você projeta sobre a sua irmãzinha, ou você, irmãzinha, que projeta um olhar impuro sobre o seu irmãozinho. Só um olhar impuro que suscita desejo dentro de você já constitui o quê? Transgressão, pecado. Pecado. E se por um só pecado Deus condenou toda a raça humana, imagine o que Deus não fará com você, irmão, que não se mantém obediente a toda a lei. Será que você não percebe? Raciocine de conformidade com a Bíblia e não de conformidade com a lógica da sua igreja. Raciocine, pondere, questione-se de acordo com a lógica bíblica, irmão. Paulo está escrevendo isso aqui para dizer o seguinte, que a salvação é impossível? Não, ela será impossível se você tentar salvar a si mesmo de você mesmo, obedecendo lei. Aí sim ela será impossível. Mas Paulo está tentando dizer para você o seguinte, meu irmão, para você ser declarado justo, que é coisa que provavelmente você já foi, eu estou falando agora para adventista, basta crer em Jesus. Mas aí vem um pastor adventista e diz, não é suficiente. Aquele bobão daquele Luiz Gonçalves já disse isso, eu já vi ele dizendo isso, comentando Atos capítulo 16. Não é suficiente, não é só isso. Se fosse só isso, era bom demais para ser verdade. Basicamente, foi nesses termos que aquele bobão disse isso, que não é suficiente. Ora, se a Bíblia está falando que isso é suficiente, é você que vai se posicionar contra a Bíblia? Abraão foi justificado porque creu e não porque guardou lei, irmão. Paulo está como é que gritando isso aqui para os Gálatas. Seria o mesmo que Paulo, se estivesse aqui, estivesse gritando para você, meu irmão adventista. Abra os seus olhos, abra a sua mente, abra o seu coração, a sua cabeça, irmão. Eu estou chamando você de irmão, ainda que você me odeie. Porque você fica aí, nesse ufanismo idiota, defendendo o nome de uma igreja, adventista do 7º dia, a menina dos olhos de Deus. Você nem entende o que significa menina dos olhos. Menina dos olhos não é a namorada de Deus, não, irmão. É isso aqui, ó, que está aqui bem no meio do seu globo ocular. Não é a namorada de Deus. Tem gente que acha que a igreja é a namorada de Deus.
É a mulher de Deus. Meu Deus do céu, que estupidez. Então, olha, lembre-se do versículo 10 de Gálatas 3. Se você não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei, você está debaixo de maldição. Já que você quer se salvar de modo sinergístico, então se prepare para isso. Você tem que ser perfeito. Porque, veja, o parâmetro para o sinergismo, que aquele jumento anda pregando através do livro dele, é esse. Sejam perfeitos. Esse é o parâmetro, irmão. Esse é o parâmetro para você acreditar que a salvação é de modo sinergístico e não monergístico, ou seja, só vem de Deus. Não, é de modo sinergístico. A Bíblia, ela propõe a salvação de modo sinergístico. Deus faz a obra dele, eu faço a minha. Começa com Deus, termina comigo. Vai pensando assim para você ver onde é que você vai parar, irmão adventista, irmã adventista. Vai pensando assim para você ver onde é que você vai parar. Debaixo de maldição. É aí que você vai parar. Debaixo de maldição. Então, o parâmetro para você que quer ser salvo pelo sinergismo é o que está em Mateus 5. Quando Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui na NVT. Mateus, capítulo 5, é o último versículo do capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Sejam perfeitos. Esse é o parâmetro para você que quer ser sinergista. Você que acha que aquele jumento daquele ex-pastor adventista está com a razão. Você que acha que ele está com a razão, aquele jumento, a mula de Balaão é mais inteligente do que ele. Você que acha que ele está com a razão, qual é o parâmetro para você, irmão adventista ou irmã adventista? Qual é o parâmetro para você? É esse aqui de Mateus 5,48. Sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Nada menos, nada mais, nada menos do que perfeição será exigido de você. Exigido de você que quer ser salvo por esforço próprio, sinergístico. Deus faz a obra dele, eu faço a minha também. Começa com o Espírito, mas termina comigo. Pense nisso. O parâmetro é Mateus 5,48 para você. Quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo de maldição. Lembre-se que foi só um pecadinho de Adão que levou à condenação toda a raça humana. Você acha que Deus vai ser negligente com você? Pelo fato de você pertencer à igreja remanescente, igreja da profecia, igreja adventista do sétimo dia, a única igreja de Deus na terra, você acha que Deus vai ser negligente com você? Hã? Pense nisso, irmão. É evidente, verso 11, Gálatas 3. Portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Ninguém, nem judeu, nem gentio. Nem judeu, nem gentio. Ninguém é ninguém. Isso inclui você, adventista do sétimo dia. Você não pode ser declarado justo diante de Deus por guardar a lei, especialmente sábado. Especialmente sábado. Quando é que você vai entender isso? Sábado não é lei para você? Não é lei? Você não diz que a lei está em vigor? E que tem que guardar? Porque senão você não será selado. Não sendo selado, você não será salvo. E aí você vai receber a marca da besta por conta daquele suposto decreto dominical? Não é você que diz isso? Então, logicamente, você está condicionando o seu selamento consequente de salvação à guarda do sábado. Aquele bobão do Luiz Gonçalves nos disse, lá na igreja de Nova York, que o quinto anjo lá, que ordena os 4 anjos a não soltarem os 4 ventos, até que os filhos de Deus sejam selados, o quinto anjo carrega o selo de Deus. Sabe o que ele disse a respeito do quinto anjo? Não, o quinto anjo é a igreja adventista do sétimo dia. Pelo amor de Deus, gente. O selo é a guarda do sábado.
É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. O justo, olha, o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele teve fé verdadeira em Jesus. Eu isso que sempre estou falando aqui para o irmão adventista. Ainda que ele jogue pedra em cima de mim. Eu sempre estou falando isso. Irmão adventista, você não tem fé verdadeira em Jesus? Não tem? Glória a Deus se você reconhece a sua fé como verdadeira em Jesus. Glória a Deus. Então você já é justo diante de Deus. Eu não estou como aquele outro lá, daquele outro canal, que fica jogando pedra na igreja adventista, dizendo que há 9 motivos, 9 razões, segundo ele, bíblicas, do porquê um adventista não será salvo. Não sou eu que estou dizendo isso. Você fica jogando pedra em cima de mim, quando eu admito que Deus é tão gracioso, bondoso e misericordioso que vai salvar até adventista do 7º dia. Mas não, aí você só joga pedra em cima de mim, né? Enquanto o outro está dizendo que existem 9 razões bíblicas, segundo ele, do porquê um adventista não pode ser salvo. Um adventista não será salvo. É o outro que disse. Eu não, eu estou chamando você de irmão. Estou dizendo o seguinte, se você, irmão adventista ou irmã adventista, tem fé verdadeira em Cristo, você já foi justificado. Você é uma pessoa justa diante dele, de Deus. E o justo vive por conta dessa fé. O justo não vive tentando agora fazer algo algo que Deus já fez por ele. Deus já fez, mas aí vem a teologia da sua igreja adventista, essa teologia mentirosa, essa teologia corrupta nesse sentido aqui. Dizer o seguinte, não é assim, porque se fosse assim era fácil demais. Nós precisamos fazer a nossa parte para sermos justificados diante de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para sermos selados diante de Deus e conseguirmos a salvação através do selo de Deus, porque senão nós vamos receber a marca da besta. Temos que guardar o sábado dentro da igreja adventista. Meu Jesus, misericórdia. Como é que vocês perderam o juízo? Vocês perderam o juízo completamente? Vocês não sabem mais raciocinar de acordo com a Bíblia? Vocês não sabem? Verso 12. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Olha, você que quer se esforçar para ser salvo, para continuar salvo diante de Deus, obedecendo a lei, você tem que se manter obediente a tudo. Foi o que ele disse aqui antes, Paulo. Então, você que quer se justificar, você já foi, mas você acha que não, né? Você acha que não, porque sua igreja diz que não. Você já foi justificado, mas a sua igreja diz que ainda não. Ainda não. E aí você está se esforçando para fazer algo que Deus já fez por você. Então você que quer se justificar diante de Deus por meio da lei, sabe da lei, irmão. Não adianta fugir disso aqui. Sabe da lei para você, não é? Então você quer se justificar por meio da lei, saiba que você tem que obedecer, se manter obediente a ela o tempo todo. Em momento nenhum você pode transgredi-la. Porque é o próprio Deus que diz, segundo a sua própria interpretação do texto de Êxodo 32, riscarei do meu livro todo o que pecar contra mim. Imagina só. A sua vida cristã será o samba do crioulo doido se você não se mantiver obediente à lei, a tudo que a lei diz. Tudo. Você não pode falhar em nada. Você quer ser salvo pela lei. Você quer se justificar pela lei. A sua vida tem que ser perfeita. Esse é o padrão. Sejam perfeitos. Esse é o padrão. Não adianta fugir disso aqui. Riscarei do meu livro todo que pecar contra mim. Aí você peca. Porque crente peca e adventista peca e peca muito. Ou você quer dizer que você não peca? Como já disse para mim uma irmã adventista lá do Espírito Santo.
Ela disse para mim: irmão, eu não peco mais. Eu falei: irmã, você sabe que isso não é mentira. Quando a senhora bota a cabecinha da senhora no seu travesseiro, olha para o seu teto antes de dormir, a senhora sabe que isso é mentira. A senhora é pecadora. E o próprio fato da senhora dizer que não peca já é pecado. Segundo João, 1 João. O próprio fato de você dizer eu não peco mais já é pecado. Porque você está mentindo. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus diz que todo homem peca, não há homem que não peca. Ou não há justo que não peque. Não há justo, hein? Não há justo que não peque. Então, quando você diz que eu não peco mais, é como diz João lá, na primeira epístola. Você está fazendo de Deus um Deus mentiroso. Olha só, quão grave é isso. Então, meu irmão, se toda vez que você peca, Deus risca o seu nome do livro da vida, o que acontece com você? Você está perdido. Aí você pensa o seguinte: não, mas existe um negocinho chamado perdão. Então agora, se eu confessar meu pecado, Deus me readmite. Beleza. Aí você confessa o seu pecado. Então Deus reescreve o seu nome no livro da vida, não é? Não é assim que você pensa? Ele apagou, então agora ele vai reescrever, porque você pediu perdão. Aí lá na frente você peca de novo. Riscarei do meu livro todo aquele pecar contra mim. Lá vai Deus, lá vai o anjo apagando seu nome de novo do livro da vida. Aí, mas você se arrepende, pede perdão, e lá vai o anjo reescrever seu nome no livro da vida. Aí lá na frente, no dia seguinte, você peca de novo. Lá vai o anjo apagar seu nome. Aí você pede perdão no dia seguinte, lá vai o anjo reescrever seu nome. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para de brincar com a palavra, irmão. Para de brincar com a palavra. Porque é a esta conclusão que eu tenho que chegar quando eu interpreto o Êxodo 32 em 32 de acordo com a sua teologia adventista. Riscarei do meu livro todo que pecar contra mim. É a esta conclusão que você tem que chegar. Se você interpreta do modo como a sua igreja interpreta, Êxodo 32, 32. E Paulo está deixando claro aqui o seguinte: quem obedece à lei viverá por ela, ou seja, tem que obedecer a tudo, o tempo todo. Senão você está debaixo de maldição, irmão. Porque o que aconteceu com Adão, que pecou uma vez só, por conta dele, toda a raça foi condenada. Você também deixou de considerar isso. Toda a raça foi condenada. Você faz parte da raça, você é ser humano. Você nasceu em pecado. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 3, mais à frente. Nós vamos ler. Verso 13 diz: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Olha, Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, meu querido irmão. Nossas ofensas. Cristo carregou nossas ofensas, todas elas. As minhas ofensas e as suas ofensas. Você acha que Cristo, há quase 2000 anos atrás, carregou somente as ofensas que você cometeu antes de conhecê-lo como seu Senhor e Salvador? Você acha que foi só no passado? Ele carregou as ofensas do passado? Você pensa assim? E que agora as ofensas que você comete a partir do momento em que você conheceu Jesus, agora tem que ser um negócio entre você e Deus tem que resolver essa parada? Você acha assim? Porque desse modo que a sua igreja trata esse assunto. Não, os pecados passados foram perdoados. Agora, os que você comete hoje e os que você ainda cometerá amanhã, você tem que resolver essa história com Deus. Se não mudou nada do velho para o novo, ou seja, da velha aliança para a nova, se nada mudou nesse sentido, porque é isso que a sua teologia vai admitir, nada, em suma, em essência, nada mudou. Se nada mudou, você está perdido. Você está perdido. Então veja, quando a Bíblia diz que Cristo perdoou todos os nossos pecados, Colossenses 2,13, Cristo carregou as nossas ofensas, são
todas elas, de toda a nossa existência, porque a Bíblia não determina. Olha, Cristo perdoou, Cristo morreu pelas suas ofensas passadas, as passadas. Não é isso que a Bíblia diz, meu irmão. Por isso que a sua vidinha tem sido miserável durante esse tempo todo dentro da igreja. Verso 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os gentios são abençoados do mesmo modo como Abraão recebeu a bênção. Meu irmão adventista, minha irmã adventista, presta atenção nisso aqui. Você era gentil diante de Deus, a não ser que quem esteja me assistindo agora seja judeu mesmo, geneticamente falando. Você era gentil quando Deus te buscou. Você era gentil. Quando Deus te deu o Espírito, você era gentil aos seus olhos. E aí, o que a Bíblia está dizendo? Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, não pela lei, não pelo meu esforço de guardar lei, mas pela fé. Pela fé, irmão, pela fé. Pela fé numa pessoa chamada Jesus Cristo, pela fé. Não desconsidere isso, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus, irmão adventista. Pelo amor que você tem a Deus, irmão adventista. Não desconsidere isso, pela fé. Pela fé, para os que creem. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que guarda a lei, não. Para a justiça de todo aquele que crê, irmão. É aquele que crê, irmão. Não no nome de uma igreja, mas numa pessoa chamada Jesus Cristo. Eu vou parando por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar Gálatas sob a ótica da nova versão transformadora. Quer continuar jogando pedra nesse que vos fala? Continue. Pode continuar à vontade. Pode jogar pedra à vontade. Estou pouco me lixando. Agora, que eu vou continuar pregando esse evangelho, de acordo com o que ele está escrito, eu vou. Até que Deus cale a minha boca, me concedendo o descanso da morte, o sono da morte. Porque eu creio como você, adventista, com relação à morte, tá? Eu creio igualzinho a você. Então, até que Deus me dê o sono da morte, eu vou continuar pregando esse evangelho de acordo com o que está escrito. Não é você que dá valor ao está escrito? Não é você, adventista, que gosta de ficar alardeando para todo mundo aí que você pauta a sua vida pelo que está escrito? Pois isso é uma mentira, porque não é verdade. Você é mentiroso quando você diz que pauta toda a sua vida pelo que está escrito, porque você é adventista. Dificilmente acredita no que está escrito, quando o que está escrito é acerca do evangelho. Então põe uma coisa na sua cabeça, irmão. Estou advertindo você, como seu irmão, não como um qualquer, mas como seu irmão, que eu me considero. Estou advertindo você. O parâmetro para você que quer se justificar diante de Deus observando lei é: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Sejam perfeitos. Você vai ter que dormir com esse barulho. Esse é o parâmetro para você que quer se justificar através da sinergia. É o sinergismo que irá determinar a minha salvação, diz a Igreja Adventista. Se você pensa assim, o parâmetro é: sejam perfeitos. Põe isso na sua cabeça. Se você não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei, se você quer viver pela lei, então ponha isso na sua cabeça. Não pode transgredir, não. Não pode transgredir nenhuma vez. Senão você está enrolado. Você está debaixo de maldição. Porque foi você que decidiu. Não, eu vou viver pela lei, não vou viver pela fé. Foi você que decidiu viver pela lei e não pela fé. Seu problema, um deles, é o seguinte: não,
Não é assim porque o cristão tem que guardar a lei. Os princípios morais sobre os quais nós ainda estamos sob a obrigação de guardar estão dentro de nós. Todos os princípios morais, todos estão dentro de nós. Dentro de nós. Então veja, o que nós estamos pregando aqui não é graça barata, até porque graça barata não existe, é uma contradição de termos. É graça gratuita. O que nós estamos pregando aqui não conduz à devassidão, à libertinagem, a viver uma vida do jeito que a sua carne quer. Não é isso. Por que não? Porque a Bíblia diz que os princípios morais exarados na lei de Deus estão agora dentro de nós. Não em livro de lei, não em tábuas de pedra. Que Paulo chamou de ministério da condenação e da morte. 2 Coríntios capítulo 3. Eu sou guiado pelo Espírito. E se eu sou guiado pelo Espírito, o que acontece? Eu vou viver da forma como eu quero? Claro que não. O Espírito Santo é meu Senhor. Ele é o representante de Jesus aqui na terra. Ele é o meu Senhor. Estará comigo para sempre, como diz João 14. Para sempre. Tem esse negócio de admitir, como Ellen White disse, o seguinte: um dia o Espírito Santo será retirado de todo mundo, nós vamos ter que encarar Deus sozinhos. Para com isso, irmão. Você foi selado com o Espírito Santo, Efésios 4:30. Acabou. O Espírito Santo jamais nos deixará. Põe isso na sua cabeça, irmão, que eu estou pregando é evangelho. E para de ficar dando desculpinha para ficar jogando pedra em mim. Para de ficar dando desculpinha para quem quer entender a verdade e você fica servindo como obstáculo, como pedra no caminho de muitos aí. Muitos. Porque eu estou sabendo, graças a diversos testemunhos, que muitos adventistas interessados em descobrir o que é evangelho, descobrem o nosso canal, começam a nos ouvir e aí vão tentar apresentar isso que ouviram aqui para os mais sábios, os mestres. Aí o que eles dizem? Não, esse cara aí sou eu, né? Esse cara aí é um herético, tá perdido, é um bandido, é um cachorro mentiroso. É um animal insignificante, esse aí sou eu. Não ouve ele não, irmão, ele tá fora da igreja, tá perdido esse aí, apostatado. É desse jeito que tem muito mestre, muito sábio dentro da igreja adventista aconselhando o irmãozinho que descobriu o nosso canal aqui. Ficou interessado em descobrir o que é evangelho. E aí, o que acontece? Não, isso aí é predestinação, é coisa do diabo, não creio nisso não. Isso é do diabo. Vai servindo de obstáculo para aqueles que querem conhecer o evangelho. Vai, adventista. Vai, continue. Você vai ver onde é que você vai parar. Não sou eu que estou falando, não. É Paulo que diz, olha, debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Não sou eu que estou falando, é Paulo que está dizendo aqui em Gálatas 3. E nós vamos continuar Gálatas 3, segundo a NVT aqui, analisando esse capítulo, que é preciosíssimo da Bíblia, através dessa versão, nova versão transformadora, que é maravilhosa. Ela é muito esclarecedora. Que Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui, em nome de Jesus. Amém.